Noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, já agora, para o mundo inteiro. A pergunta da semana é: o passado continua? Até é muito interessante, porque a gente ainda está muito ligado com o passado, mas a gente quer o futuro, já agora. E qual a relação com o passado? Então a gente vê, interessantemente, com essa figura dessa semana, que está ligado com essa luz que tem, não é no final de um túnel, é o final de uma espiral, que você vê que tem uma continuação, mas que vai aumentando, vai se renovando, até chegar nesse mundo iluminado que a gente está se dirigindo, que seja agora já, com a redenção completa. A gente está no projeto Lekutei Sichot. Esse é o volume, capítulo 22 dos livros do Rebbe, de Lubavitch. Essa é Parashat Tzav, é a Sirá de número 2. Tzav, inclusive, está ligado com juntar, unir. E justamente a gente vai falar sobre ligar esses pontos entre o que está no passado e o que está no futuro, no presente de agora. Então a resposta simplesmente sim, o passado continua. Mas é deslumbrante como o Rebbe vai destrinchar num livro, numa parashá, num estudo bem erudito, bem complexo, baseado em comentários do Rashi e da Gemara do Talmud, mas o Rebbe vai desvendar e mostrar o que é muito bom de aplicar no nosso dia a dia, no trabalho, na nossa vida, de que a gente herda e continua um passado, mas ele se renova ao mesmo tempo, a cada instante. Então ele tem uma força do que teve da primeira vez, mas ele tem uma renovação e ele continua. Então, outras perguntas poderiam ter, eu particularmente nunca gostei do gerúndio, né, porque, principalmente aqui no Brasil, o gerúndio é: ah, sim, estamos fazendo, ah, está sendo preparado, estão aprontando. Aí você imagina que nunca vai ser feito, porque é num processo de continuidade do não fazer. Outra pergunta é: o primeiro continua, o primeiro foi, e agora é o segundo, é o terceiro, vai melhorando as versões, mas não é mais o primeiro, a primeira versão, né? O 1.0, 1.2, 1.3, 2.0, assim por diante. Né? Como eu falei sobre a questão do está sendo feito, 3 pontinhos, até a própria questão dos 3 pontinhos, essa continuação. É uma coisa boa falar, por exemplo, parei de botar 3 pontinhos na comunicação, porque é um etc, mas dá uma ideia de indefinição. Ou você fala o que você quer, ou você para e não fala, mas deixar no ar as coisas mostra uma certa confusão. Então, eu não gosto mais das reticências. De certo modo, eu tenho evitado, a não ser casos que sejam necessários especificamente. Então, mas a quem a gente está falando aqui é um passado que continua, mas que ele foi feito da primeira vez, foi bem feito e ele continua sendo feito. Então aí é ótimo, porque pode até melhorar, mas mesmo sem melhorar, a ideia de que ele foi feito, foi concluído, foi bom e continua, né? Ele é mantido. Uma coisa que eu brigo com alguns fornecedores que não tem reposição. Então tem um best-seller, um produto que vendeu muito, mas aí não tem nenhum código de barras, nem tem uma produção nova deles, lança uma nova coleção, mas sem manter o que as pessoas já estão acostumadas e que estão satisfeitas com o resultado. Então tem que ter essa continuidade, a renovação, mas tem que ter também a manutenção do que foi feito. E principalmente que seja feito, não que fique um estado constante no gerúndio da ineficiência e da incompetência e de deixar de fazer. Então termina e melhora a cada vez. Não é algo que nunca fica pronto, pelo contrário, não é algo que nunca foi entregue ou que atrasa. Cada missão é cumprida, é realizada, é concluída, então se repete, porque ela é aperfeiçoada. Então a gente vai ver isso, como eu falei, mas já dei a conclusão, o ponto básico, né? O rap, o punchline, é baseado nessa Parashat Tzav, que fala aqui o Korban Aharon, o sacrifício, a oferenda do Aharon e dos seus filhos Banav, Asher Krivo La Hashem, que eles vão
sacrificar, vão aproximar o Corban, no sentido de aproximar, de se conectar com Hashem, em nome do público, em nome do coletivo, Beyom Himashar Oto, no dia que ele foi ungido. Que ele foi ungido. Himashar. E ungido, a gente sabe, está ligado com Mashiach. Né? A unção, o azeite que era colocado na cabeça do Cohen, está ligado com Mashiach, com o Salvador também, o Redentor. E aí fala como é que é a composição dessa, é de farinha, esse Corban chamado Corban Mincha, que é Tamid, que ele é constante, contínuo. Então tem várias palavras-chave aí, né? Conexão, contínuo, ungido, no dia que foi ungido, e fala que é metade baboker e metade a tardinha no Corban que tem no final do dia. Esse Corban chamado Havitin. Havitin são tipos de panquecas que são fritas, são diárias, ofrenda do Kohen Gadol, né? Fala sobre Aharon aqui, mas depois seus filhos, que se tornaram Kohanim Gedolim depois, né? Um de cada vez. Deveria ter sido da sua casa, então cada Kohen Gadol teria que trazer do seu dinheiro, dos seus pertences, da sua casa, metade de manhã, metade de tardinha. Aí a questão que se coloca aqui, que é bem erudito, são casos hipotéticos, mas que são reais, que podem acontecer. Se ele morreu, o Kohen Gadol, é só um por vez. E aí, cada dia, tem que continuar oferecendo esse Corban. É uma obrigação diária. E não o substituíram logo, então não tem um Kohen Gadol. Se tem outro Kohen Gadol, a resposta é óbvia. Continua, ele passa a oferecer, aquele novo Kohen Gadol. Mas não tem. Quem deveria oferecer no seu lugar? Aí tem uma disputa entre Rabi Shimon e Rabi Yehudá no tratado do Talmud de Menachot, que fala sobre Mincha, esse Korban Menachot. São esses Korbanot que são basicamente de farinha. Então, Matnit tem na Mishnah e Menachot, na Gemara, no Talmud, na página, no Nalef 51, na segunda página, Amud Beit, não se nomeou Lominu Kohen Acher, não colocou ainda um Kohen Gadol novo no lugar, depois dele, atrás dele, de quem é feita, a pergunta da Mishnah, de quem é feito, quem faz esse sacrifício, quem oferece, quem traz o Corban. Rabi Shimon fala que é do Tzibur, que é o coletivo. Então, que pegaria das porções que tem disponíveis na Lishká, no próprio Beit HaMikdash, que eram oferecidas pelo Tzibur, pelo coletivo. Então, pega dessa, porque representa o coletivo. Então, se oferece do coletivo que já tem lá. O Rabi Yehudá fala que não. Meshel e Yorshin, dos que são herdeiros. E aí, eles que oferecem. Então, o Rabi Yehudá, se pergunta a Guimarães de onde que o Rabi Yehudá se baseia para falar que são os filhos que compensam os herdeiros, porque tem nessa mesma paraxá, fala sobre a Kohen HaMashiach, o Kohen que é ungido, Tartav Mibanav e Aseotá. Como tem esse passuk, que ele, o que está depois dele, pelos filhos, vai fazer esse Corban. Então, pelo que está no passuk, o Rabi Yehudá interpreta que quem vai oferecer, se o Kohen Gadol morre, os filhos compensam os herdeiros. Rabi Shimon diz que não, que é o coletivo que oferece, não são os herdeiros. Então pega-se do Beit HaMikdash, do que o público já dedicou, já doou. Porque na construção desse passuk, desse verso, tem Rokolam Lashem Klid Toktar, que é uma lei Olam. Olam é o mundo. Então o Rabi Shimon interpreta que, como está falando do mundo, Rok Olam, para esse Corban é do mundo. O mundo é o público, é o coletivo, das doações que tinham no templo. Então, a pergunta que a gente traz para os nossos dias é, a gente está falando sobre uma troca. Quem faz a substituição? Não tem mais como ter o original, que é o Kohen Gadol anterior. Quem entra no lugar? Qual é a troca? Então, se a troca ela é uma nova situação, ou se ela é uma continuação, como a gente falou, do passado, do que já tinha antes. Então tinha o Kohen Gadol, que tinha a obrigação de trazer, agora é novamente o Kohen Gadol que está no lugar desse Kohen Gadol.
Então, é como, né, eu trouxe isso baseado nas leis do levirato, por exemplo, que quando o marido não tem filhos com a esposa e ele morre, que a esposa deve casar com o irmão, né? Hoje a gente não aplica desse mesmo modo por várias questões, mas o irmão desse falecido assume o lugar dele e casa para poder ter filhos no lugar exatamente como se fosse os filhos do marido anterior do falecido. Então precisa entender a essência da necessidade para propor a troca certa. Então a gente pode estender isso para situações no dia a dia, no varejo, ou medicamentos, medicina, ou materiais, o que for. Como é que a gente propõe a troca se não tem já o original? Tem que entender qual é a essência do que é o original, do que material, para que serve aquilo. Então, não passa a ter um novo tipo de oferenda quando morre o Kohen Gadol, porque a questão é quem pode fazer o que era feito de modo mais coerente. Qual situação se aproxima melhor do Kohen Gadol anterior? E aí tem essa diferença de opiniões. Rabi Yehuda fala que são os herdeiros, Rabi Shimon fala que é o coletivo, o público. Então, tem que entender o que é, mesmo quando era o próprio Kohen Gadol que estava oferecendo. Então, o que ele estava fazendo? Qual é a essência desse tipo de sacrifício de conexão? A gente entendendo como é que é a receita original, a gente vai entender como compor e substituir e fazer a troca. Por mais que tenha o nome dele, do Kohen Gadol, se é um korban, um sacrifício, uma oferenda particular ou coletiva, um korban coletivo ou um korban particular. Isso depende dos motivos para entender o que é trazer um korban. Qual a diferença de um korban que é trazido para a pessoa, para o particular, para um Kohen Gadol específico, ou o korban trazido como um público, como um coletivo, o Kohen Gadol como um representante. Então a gente vai ver que o sumo sacerdote, no fundo, é indiscutível, é o emissário do povo judeu, do coletivo, para nos ligar com o nosso Pai nos céus, com Avinu Shebashamayim, como se diz, mas que está em tudo quanto é lugar, que é Deus. Então, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele é um intermediário, mas eu digo que é aquele que une, que é o emissário, que é o representante, que eleva a nossa oração, que também está ligado nessa nossa tefilá, a nossa reza, a nossa prece, os nossos pedidos, a nossa conexão com Deus, que substitui o korban, os sacrifícios que na época do Beit HaMikdash, do templo sagrado. E através desses sacrifícios e da nossa tefilá, da nossa reza, da nossa oração, somos perdoados e ele é o agente para fazer isso. Por isso, é próprio para alguém como ele, que é esse que faz a junção, a ponte, a união, que ele tenha um sacrifício especial e constante, sempre, dele, como os sacrifícios, as conexões, as rezas do povo, porque assim ele consegue entrar na pele de quem ele está ajudando a ser perdoado, para ele fazer por ele mesmo, ele consegue se relacionar com isso. Então, tendo efeito para ele, vai ter também para o povo. Ele entendendo como que funciona isso para ele, ele entra na pele do povo, ele entende como fazer que o povo seja perdoado, se entregando, se dedicando para isso. Então seria similar ao Korban Tamid do Tzibur, ao sacrifício, à oferenda constante que é oferecida todos os dias. E a gente tem a reza que substitui isso e continua sendo feito todos os dias também, de manhã e de tardinha também, do coletivo. Então a gente tem essa oferenda diária, constante, que é o Tamid, sempre, do coletivo, e isso também é do Kohen Gadol. Então esses Havitin, essa oferenda de panquecas, eram oferecidos juntos com os Temidim. Isso é verdade. Eram juntos. Então, se compara esse sacrifício, essa conexão do Tamid, do coletivo, que era sempre, com do Kohen Gadol, que é esses Habitim, essas oferendas de panquecas, né, que são oferecidos juntos, porque também são constantes, então representa também o coletivo, só que nesse caso é específico do Kohen Gadol. Muitos comentaristas dizem que é um korban próprio do Kohen Gadol. O Abravanel, por exemplo, fala que Hashem quer também a humildade e sinais de pobreza de quem clama pelo dono do mundo, por Hashem.
Então que todo dia tinha que ter um sacrifício particular além do coletivo. Um no geral, além do detalhe, para ter também essa sensação de entrega, dedicação intencional, particular, no detalhe, e não só o geral, o coletivo. Não se perder, né? Uma coisa que a gente fala várias vezes, quando você fala em números grandes, você deixa de perder, você perde contato com a realidade do que acontece para cada uma e uma. Quando você sabe o nome de quem está raptado, por exemplo, agora você tem uma associação maior, não são 136 raptados, ou 100, ou 90, ou falando de nacionalidades, etc. A gente está falando de cada um tem um nome, uma alma, cada um tem um sofrimento, uma família que está ligado com isso. Então, quando a gente percebe, não é só o geral, mas o detalhe tem uma força muito grande. Hashem quer também que tenha um sacrifício ligado ao coletivo e um no particular que se sinta especificamente aquela situação. Nesse caso, a troca deveria ser pelos herdeiros, porque são representantes do indivíduo. Isso que Rabi Yodá fala, que não precisa ser os filhos necessariamente, podem ser os herdeiros, mesmo que não sejam apontados como Kohen Gadol, né? O Kohen Gadol pode ter filhos que não vão ser Kohen Gadol. Então, esses, como herdeiros, podem oferecer, até mesmo as filhas podem oferecer, porque, como é um sacrifício particular, que era do Kohen Gadol específico, antes de ser reposto por outro Kohen Gadol, que geralmente é um dos filhos, a filha ou outro filho que não vai ser Kohen Gadol pode, no lugar dele, se é entendido como um sacrifício particular dele, pode oferecer isso. Por isso, o Rambam Maimonides define que esse korban, esse sacrifício, essa oferenda, essa conexão é para o perdão do Kohen Gadol especificamente. Então agora é incumbente aos herdeiros que fazem isso pelo pai. Agora a gente vê, complicando um pouco, entrando mais profundamente, diferenças entre o Rashi, porque o Rashi fala, no passuco que tem depois, ele fala, a Mashiach tartav imbanav, está escrito no verso, o Rashi explica e troca, a Mashiach mibanav tartav, está falando no verso, na Torá, o ungido dentre os filhos dele, que vai substituir, e o Rashi fala o ungido dos filhos que vem atrás dele. O que muda alternar as palavras? Por que o Rashi faz esse jogo? A outra coisa é que nesse passuco fala Kelil Taktar, que Kelil é por inteiro, totalmente, no geral, vai ser oferecido, vai ser queimado. E aí o Rashi fala que não deve sobrar, tem um punhado, que se pega um punhado, uma medida para poder oferecer, e as sobras, nem o punhado, nem as sobras são comidas. Tudo, por isso que é inteiramente, é queimado. Assim como na minchá, na oferenda do Kohen normal, não Kohen que não Kohen Gadol, que ele oferece, também é inteiro. Então tem dois inteiros aqui. Quer dizer que todo o sacrifício é consumido e não pode ter sobras que ficam para ser comidas. A pergunta também é, o que acrescenta um entendimento claro desse verso, quando fala que ele é queimado inteiramente? Por que o Rashi fala que não tem sobras? Dá para entender. Totalmente queimado, não tem sobras. Então isso é baseado no Rashi, que tem no mesmo capítulo 6, no versículo 7, que fala, antes, né, desse versículo, fala que a oferenda do povo de Israel, não do Kohen, nem do Kohen Gadol, ele é feito um punhado, que é kometz, nikmetzet, e minchat kohanim, a oferenda dos kohanim, eles são inteiras, não é um punhado. Então já estava claro antes, e naquela vez, quando falou que dos kohanim é inteiro, não é um punhado, porque Rashi nos explica naquela hora que é inteiro do Kohen, e não precisa explicar aqui, só aqui, que é aquele toktar, que aqui é queimado inteiramente. Então a gente vai entender que na verdade tem diferença. Aqui ele fala que ele toktar, aqui é inteiramente queimado,
E depois tem outro passuco que fala, Kelil Tihye. Ele explica aqui que é Kelil, que todos são iguais, todo esse sacrifício é igual para Hashem. Na verdade, são dois tipos diferentes de inteiros. No primeiro, está falando assim, que é queimado inteiro, tem sim duas partes. Tem o punhado do sacrifício, que é uma parte separada da oferenda, e ela é totalmente entregue, né, dedicada, queimada para Hashem, é inteiro, e não pode deixar sobras. A diferença é que o punhado é oferecido por si só, inteiro. Então tem um punhado aqui também para o Kohen. Tanto Kohen quanto Kohen Gadol. É o Kohen Gadol aqui no caso. E a sobra também é oferecida por si só. São diferentes. Tem o punhado e o que sobrou. Tudo é oferecido para Hashem. Nas demais ofertas do Kohen, todas são igualmente para Hashem. Não tem diferença entre Komes e Shiraim. É tudo inteiramente. A gente vai entender o que isso quer dizer pela pergunta, qual a diferença da minchá, da oferenda do Kohen Gadol, para o normal que foi falado dessa diferença de Kelil Toktar e Kelil Tihye. Na opinião do Rashi, a gente está quase concluindo, o Korban, o sacrifício, a oferenda do Kohen Gadol, que é feita todos os dias, não é particular, como o do Kohen normal. O Kohen normal, quando quer oferecer, ele oferece para ele. E a diferença é que aqui é o Gadol que está oferecendo. Não. A diferença é que quando o Gadol está oferecendo, porque é coletivo, é o emissário de todo o povo, que também é a mesma coisa que compara com o Korban Tamid, que é o Korban que é inclusive de carne, né, do carneiro, que é oferecido de manhã e de tarde, que é constante, que é sempre. Por isso que tem Kemitzah, que está ligado com o Korban coletivo, que é oferecido como o constante da carne do carneiro, que é oferecido pelo coletivo, pelo público, para perdoar o público. E aqui também, que é oferecido pelo Kohen Gadol como representante do público, emissário. E aí tem também Kemitzah, como tem nos coletivos, tanto no carneiro quanto na minchá, que é de farinha. Mas como é feita através do Kohen Gadol, além da Kemitzah, que é pegar um punhado, que tem a ver com o coletivo, tem também não deixar sobras, porque Kohen Gadol não deixa sobras, ele é inteiro. Ele é Gadol, ele é inteiro. Então, quando fala no passuco, no verso, a Kohen HaMashiach Tartav, o sentido literal é que é o Kohen dentre os seus filhos que o sucede. O Rashi muda a ordem para interpretar que no caso de morte, que substitui no oferecimento do Korban, não são os filhos, com a opinião os herdeiros do Rabi Yehuda, mas quem substitui é o Korban coletivo, que continua. Então, Tosafot explica que o Rabi Yehuda interpreta da parte do verso que é Hok Olam, que o Rabi Shimon usou para dizer que Olam é Tzibur coletivo, que o Rabi Yehuda interpreta que não é o coletivo, ele acha que são os herdeiros, é que deve continuar a oferecer sempre. Olam, não só como sempre, não só como coletivo, o mundo inteiro, de espaço, como sempre no sentido de Leolam, para sempre no tempo. E os trabalhos realizados no Mikdash são para o coletivo. E o coletivo tem uma essência constante, até uma coisa interessante, é uma lei. O coletivo não morre, porque ele é constante. Por isso que para Rabi Shimon não precisa aprender desse Hok Olam, que é para sempre, porque como o Rabi Shimon interpreta que esse sacrifício, a conexão é do público, do coletivo, não dos herdeiros particulares do Kohen Gadol, é o Kohen Gadol como emissário do coletivo, então não precisa explicar que Hok Olam é para sempre, porque quando é coletivo já é para sempre. Eu vou sintetizar isso tudo para a gente entender melhor. Pois se é coletivo, na sua opinião do Rabi Shimon, que é o coletivo, então automaticamente já é constante. A obrigação é a mesma, é constante, é contínua, isso vale para sempre. Não é sai da obrigação, acabou, não precisa fazer mais. Não. Ela não é nova, ela não é adicional, assim como o coletivo. A gente vai ver que também é. A oferenda do Kohen Gadol é coletiva, é constante, é representante do público. Não morre, continua, porque o público não morre. Sempre existe o público coletivo. Se é particular, não tem essa continuidade. A gente vai fazer como a gente deve ter esse coletivo dentro do nosso particular.
para a gente também ter essa essência que não morre, que continua sempre. Quando a gente pensa no coletivo, que o coletivo não morre. Então o sacrifício se renovaria a cada dia, se é particular. O Trato Kohanim, o Midrash, do Sefer Vaikra, fala que desde que Aaron se tornou ungido, Biom Himachar, está escrito que ele foi ungido, ele se tornou ungido, então tem essa continuação. Ele foi ungido naquele dia, mas ele continuou ungido depois. Então a mesma coisa que o coletivo não morre, continua tendo sempre esse sacrifício do coletivo, porque ele representa o coletivo. Então é no gerúndio, tornou-se ungido e continua sendo ungido, o passado continua sempre. O mesmo dia, novamente, sempre constante, contínuo e eterno. Concluindo, o Alter Rebbe, nessa nossa paraxá, no Teitorá, explica que está escrito no dia que foi ungido, Biom Imachar Otó, que a gente viu logo no primeiro slide que fala sobre esse passuca, esse verso. No dia que Aaron foi ungido, Biom Imachar, não está escrito Miom Imachar, desde o dia que ele foi ungido, como a gente falou que é o gerúndio, fala que ele foi ungido naquele dia. Por quê? Porque combina, como eu falei, a grandeza do passado que continua, que é Imachar, ele se tornou ungido naquele dia, ele foi ungido naquele dia, se tornou ungido, então ele continua ungido sempre, então continua essa santidade, essa ligação com o coletivo que continua sempre, mas tem a novidade de cada dia ser como a inauguração. E Beyom Imachar, naquele dia que ele foi ungido, que foi grandeza, foi grandioso, foi o máximo, no dia que foi inaugurado o Mishkan, e depois com o Bet HaMikdash, que a gente vai ter de novo agora, se Deus quiser, com o terceiro, vai voltar o Mashiach, que é um ungido, que continua ungido, ele tem a força, desde o primeiro dia que foi ungido e até agora, crescente e cada vez mais, ter esse dia do nível do Mashiach, do ungido original, e agora renovado hoje, se Deus quiser, Mashiach Now.